Amados, quantos querem ouvir a voz de Deus nessa tarde, final dessa tarde, início dessa noite? Abra sua Bíblia em 1º livro dos Reis. 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 40. Depois leremos alguns versículos do capítulo 19 também. 1º livro dos Reis. Fique de pé mais uma vez. Vamos fazer essa leitura. Os irmãos poderão acompanhar atentamente. 1 Reis 18, 40. E Elias lhes disse: tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora 1 Reis 19, versículo 1. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Enquanto ele viu aquilo, e quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Agora vamos para o versículo 8. E ele se levantou, e comeu, e bebeu, e se foi na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali, em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares, e matando os teus profetas com a espada, e eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Pai Santo, nós nos colocamos agora, Senhor, sob a luz da revelação da Tua Palavra. As nossas expectativas, ó Deus, estão todas direcionadas para o Senhor e para a palavra que só o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nós queremos nos apropriar dessa palavra, nos alimentar da palavra que é viva, que é santa, que é poderosa, que é pura, que é fiel, que é verdadeira, que é única, que é infalível, que é abençoadora, a palavra que renova, a palavra que restaura, a palavra que liberta, que ressuscita, que abençoa, a palavra que ilumina, a palavra que esclarece, a palavra que nos dá instrução, que nos dá entendimento, a palavra que nos orienta, que nos direciona, a palavra que nos alimenta, que aquece o nosso coração, que nos sustenta, a palavra, Senhor, que nos acolhe, a palavra que nos abençoa, a palavra, Deus, que nos liberta a cada dia, a palavra que é fiel, que se renova, a palavra que é infalível, que é imutável, a palavra boa, a palavra pura, a palavra bendita, a palavra verdadeira, a palavra límpida, a palavra, Senhor, que vem do alto, que vem do trono, que vem do Senhor, a palavra que cura, a palavra que ressuscita, a palavra que restaura sonhos,
a palavra que conduz, que induz, a palavra que reluz, a palavra que fecha, que abre, a palavra que abençoa. Nessa noite, Senhor, nós nos voltamos à Tua palavra, porque ela é a única regra de fé e de prática para as nossas vidas nessa noite. O Senhor mesmo declarou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nessa hora, Senhor, nós queremos nos alimentarmos, ó Deus, daquilo que vem da parte do Senhor, da palavra que vem da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, assim viverá o homem. E por isso, nesta hora, Pai, nós nos voltamos como Tua igreja, como Teu povo, como Teus filhos, como aqueles que foram eleitos e separados, ó Deus, para a prática das boas obras. Nós nos reunimos, Senhor, em torno de Ti e da palavra que vem da Tua boca, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós, o Teu direcionamento. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. E você pode se assentar em nome de Jesus. Amados, esse é um relato bíblico, ou um pequeno lapso no tempo e na história, que representa, que expressa para nós algo muito especial. E, particularmente falando, nós temos coisas muito importantes e que, eu diria, em parte até mesmo podemos encontrar semelhanças com a vida do profeta Elias e nesse momento específico que Elias atravessou na presença de Deus. Então, nessa noite, eu quero pensar juntamente com os irmãos sobre 4 coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna. Diz o texto, então, que houve ali um confronto, um enfrentamento. O povo de Israel estava dividido entre servir a Deus ou servir a Baal. E essa dúvida, esse entrave entre servir a Deus ou não servir a Deus, entre seguir a Deus ou não seguir a Deus, gerou no coração do povo uma divisão. Eles não estavam certos do que deveriam fazer naquele momento. O reino estava dividido. Acabe, rei de Israel, se uniu em casamento com Jezabel, que por sua vez não servia ao Deus de Israel, e particularmente, então, ela tinha um pacto, uma aliança com outro Deus chamado Baal, e isso comprometeu a estabilidade do reino de Israel. Essa ideia, essa divisão lá advinda do trono, né, entre o rei e a rainha vigente naquele momento, isso não fez bem ao coração do povo. E ao passo em que Jezabel, ela tinha uma característica peculiar, ela tinha uma natureza má, uma natureza perseguidora, e como uma adoradora de Baal, em face do desafio que havia acabado de acontecer, em que Elias desafia os profetas de Baal, e nesse desafio Deus responde, e Baal não responde absolutamente nada. E vamos nos lembrar que esse era um desafio de vida ou morte. Se o Deus de Israel não respondesse a Elias, seria Elias quem iria morrer. E se o Deus Baal, dos seus 400 profetas, não o respondessem,
seriam eles quem iriam morrer. Então era um desafio de vida ou morte. E nós, resumindo aqui a história, porque ela é um tanto extensa, mas resumindo a história, depois você pode ler com mais profundidade, no capítulo 18 de 1 Reis. Deus responde, Deus manda fogo do céu, Deus consome o sacrifício do altar, Deus se revela, se manifesta, ao passo que Baal não se apresenta. Então fica evidente ali que só havia um Deus que de fato tinha poder, e fica então resolvido a partir daquele momento e decidido que de fato Baal não tinha poder nenhum. Portanto, qual o resultado daquele desafio de vida ou morte? Então, quem haveria de morrer seriam os 400 profetas de Baal. E isso acontece, foi o versículo que nós lemos, né? 1 Reis 18, versículo 40. Elias disse: tomai os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. E aí agora nós temos uma rainha enfurecida, ensandecida, porque os seus aliados, aqueles que juntamente com ela, né, toda essa leva de profetas, que juntamente com ela professavam essa crença em Baal, foram todos exterminados. Não lhe restou outra decisão, senão mandar um recado, uma ameaça para o profeta Elias. Claro que ela, nesse momento, estava se valendo aqui do seu poder, porque se era um desafio de vida ou morte, os 400 profetas de Baal morreram, encerra-se a história. Mas ela, na condição de alguém que estava numa posição de autoridade, diz o texto que o seu esposo, aí já no capítulo 19, Acabe, conta para Jezabel, tudo o que Elias fez, e aí o que acontece? Jezabel faz uma jura. Ela diz o seguinte: assim me façam os deuses, ou seja, que ela também morresse, do mesmo modo que os profetas morreram, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E aí Elias recebe essa notícia, essa ameaça. E ao receber essa ameaça, não sem motivos, Elias fica amedrontado. Porque afinal, quem o estava ameaçando? A rainha. Não era uma pessoa qualquer. Então a ameaça vinha de alguém que realmente tinha em suas mãos poder para mandar tirar a sua vida. Então, a reação de Elias foi, de fato, quando ele viu aquilo, o versículo 3 diz que ele se levantou e se foi para escapar com vida. O instinto de Elias, num primeiro momento, foi um instinto de autopreservação. Eu acho que qualquer um de nós, no lugar de Elias, faríamos a mesma coisa. Se você está recebendo uma ameaça de morte, qual vai ser a sua primeira reação? Eu quero preservar a minha vida. É um instinto de sobrevivência. Isso é algo natural de qualquer um. Então ele, levado, induzido, conduzido pelo seu instinto de sobrevivência, ele foge para escapar com vida. E isso vai nos chamando a atenção ao fato de que, mesmo diante desse cenário de ameaça, de medo, de incertezas, será que eu vou permanecer vivo? Será que eu vou morrer? O que pode acontecer comigo? Deixa eu fugir. Mesmo diante desse cenário de tantas incertezas, em nenhum momento aqui, o texto diz que Elias fugiu de Deus, saiu da presença de Deus, falou mal contra Deus, blasfemou de Deus, nada disso ocorre. O que ocorre foi apenas uma coisa, ou a principal coisa: ele resolveu escapar com vida, porque havia uma sentença de morte
decretada contra ele. Afinal, foi a rainha quem emitiu esse mandato de morte, essa sentença de morte. Eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. E aí, nessa fuga dele, nessa saída dele, ele vai percorrendo, né? Primeiro a viagem de um dia, ele dorme debaixo de uma árvore, e ali naquele momento ele come, bebe, deita, se levanta, anda mais um pouco. O anjo do Senhor vem ao seu encontro nessa jornada, é um dado muito importante. E ao passo em que no versículo 8 diz que ele se levantou, comeu, bebeu, e a partir daí ele teve uma força dessa última alimentação, que ele andou, diz aqui que ele se foi na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse homem andou. Eu não sei que comida foi essa, mas essa comida lhe deu uma força sobre-humana. Esse camarada, eu não sei a que passo ele andou, mas alguém que está fugindo de uma ameaça de morte, eu tenho certeza que ele não está andando devagar, né? Ele não está andando contando as árvores pelo caminho. Ele andou e deve ter andado apressadamente. Porém, percorreu o quê? Um trajeto de 40 dias e 40 noites, e ele chega aonde? Até Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa interessante. Mesmo se sentindo ameaçado, mesmo se sentindo vulnerável, fragilizado, porque a rainha poderia, juntamente com o rei, emitir um decreto e mandar ali um exército, se fosse preciso, atrás dele. Eles teriam todo o potencial de ataque e de perseguição contra ele, e ele tinha consciência disso. E nessa sua trajetória, ele vai, mas ele tinha ali um destino certo. Ele foi até o monte de Deus. Imediatamente eu diria que isso já nos ensina algo. Nos ensina que, independente da nossa condição de existência, se nós estamos bem ou estamos mal, se estamos muito corajosos, ou se estamos amedrontados, ou se há mais dúvidas do que certezas, independentemente do que se passa dentro do nosso coração, o lugar que nós precisamos partir e rumar precisa ser um só lugar: o monte de Deus, a presença de Deus. É nesse lugar que nós temos que apontar. É nessa direção que eu e você precisamos ir. Quando as dúvidas, as incertezas, as crises, os medos, que são razoáveis muitas vezes, como nós entendemos aqui, Elias tinha razão para estar assim, total razão. Afinal, ele estava sendo ameaçado por quem? Por quem detinha todo o domínio daquele reino. Então era razoável o seu receio, era razoável os seus medos, mas ele não fugiu da presença de Deus. Elias não duvidou de Deus. Elias foi para o lugar chamado Horebe, o monte de Deus. Então, se ele foi para o monte de Deus, fica evidente para nós o que Elias estava procurando ali. O que será que ele estava procurando? A presença de Deus. Ele queria, de alguma forma, ouvir Deus. O que Deus teria para falar? O que Deus teria para dizer ao seu coração? Amados, essa atitude é a atitude de alguém que conhece a Deus. Afinal, ele era um profeta de Deus, mas não só o fato dele ter
um encargo como esse, como um profeta. Mas, acima de tudo, ele era um servo de Deus. Isso me faz lembrar, por exemplo, do profeta Abacuque também. Quando, ao não entender a crise nacional que estava instituída nos seus dias, a lei frouxa, a justiça torcida, os caldeus dominando o povo de Deus, no auge da sua crise, Abacuque clama a Deus, ora a Deus, e Deus o responde, e nessa réplica aquilo que Deus fala, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, e esperarei o que Deus me dirá e que resposta Ele trará à minha queixa. Assim como Elias, Abacuque também resolveu permanecer em Deus, esperar em Deus. Então ele chegou ali, diz ali que então, em Horebe, no monte de Deus, versículo 9, ali tinha uma caverna, e ele se alojou naquela caverna. O que era a caverna naquele tempo? Um lugar de refúgio. Não haviam muitas construções, como nos dias de hoje. Não haviam as estruturas de casas como haviam hoje, abrigos como hoje. Então, qual foi o abrigo que ele encontrou ali? Uma caverna. A caverna é um lugar em parte, de proteção. Abrigo das intempéries da natureza, um lugar ali até para o sono, para o repouso, por ser um lugar, escuro. Então ele se abriga naquele lugar. E ao estar ali, naquela caverna, diz o texto que veio até ele a palavra do Senhor, e o Senhor faz uma pergunta a Elias: o que fazes tu aqui, Elias? O que fazes tu aqui? E note que essa pergunta de Deus para ele, não é porque realmente Deus não tinha ciência do que estava acontecendo. Porém, era uma pergunta que é aquela chamada pergunta retórica, que ela já traz consigo uma resposta. Então, ao indagar o que ele estava fazendo ali, em outras palavras, Deus estava, na verdade, querendo dizer: Elias, você está no lugar errado. Esse não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E Elias então responde: tenho sido muito ciumento pelo Senhor dos Exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com a espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Então Elias expõe, ele coloca para fora, ele fala para Deus o que ele estava sentindo. Ele fala para Deus qual era a sua percepção de tudo o que estava acontecendo à sua volta. E tudo o que ele narrou era verídico. Realmente estava havendo ali uma grande perseguição aos profetas de Deus em Israel. Os altares dos altíssimos, altares de Baal. Então ele, enquanto um servo de Deus, enquanto um profeta de Deus, ele se indignou ao ver tudo aquilo. E ele então, por zelos, por ciúmes, por causa do Deus Altíssimo, ele resolveu confrontar. Ele resolveu combater aquele desvio de rota que estava ocorrendo na nação. O povo estava tomando uma direção errada. E Elias se revoltou naquele momento com toda aquela situação. Então ele resolveu agir. E essa ação dele gerou uma consequência. Agora o interessante, amados, e é isso que eu quero destacar com os irmãos nessa noite, é o que acontece a partir daqui. A partir desse momento. A partir dessa resposta de Elias para o Senhor. E aí, falando sobre essas 4 coisas que Elias descobriu,
quando ele foi para essa caverna. A primeira delas é que Elias aprendeu que Deus não está limitado a uma única forma de agir. Deus tem várias maneiras de atuar. Elias começa a aprender isso. E como Deus ensina isso ao seu servo? O Senhor o chama para fora, o Senhor passa com um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, porém o Senhor não estava no vento, é o que vai dizer o texto. Depois veio um terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Talvez pela sua indignação, que era legítima, pela sua revolta, Elias pudesse imaginar que Deus agiria de outra forma, com fogo, com destruição, com terremotos. Deus poderia falar de diversas maneiras, mas naquele momento ali, diz o texto que Deus resolveu falar como? De maneira suave, como um vento suave. Deus resolveu responder a Elias. Então, amados, Deus não tem uma única forma de agir. Na perspectiva de Elias, Deus talvez poderia ter agido de uma outra maneira. Mas Deus começa a fazer aqui uma série de manifestações, e talvez na manifestação mais improvável foi onde o Senhor de fato se revelou, no vento suave, na calmaria. E às vezes, amados, o Senhor age exatamente assim conosco. Quando nós estamos como um furacão por dentro, quando às vezes dentro da gente está acontecendo ali uma série de terremotos, maremotos, uma série de abalos sísmicos dentro da nossa alma, muitas vezes o Senhor nos responderá de maneira tranquila e suave. Às vezes o Senhor vai aguardar o final da nossa jornada de 40 dias, e quando nós então pararmos no lugar onde Ele está, nós vamos começar a ouvir melhor a sua voz. Então, primeiramente, Elias aprende isso. Deus não está limitado a uma só forma de agir. Deus tem várias maneiras de agir. Nós precisamos estar atentos, ligados à maneira como Deus quer se revelar a nós. Segundo lugar, Elias entendeu que estava fora da direção. Apesar de ser um profeta de Deus, e aí vale uma sentença, nem todo homem de Deus está no centro da vontade de Deus. Nem todo homem de Deus está no centro da vontade de Deus. Às vezes, o homem de Deus, ele pode estar numa direção errada, que Deus não mandou. Foi Deus quem disse para Elias fugir? Não. Elias foi quem quis fugir. E a gente não precisa mais pesar aqui os porquês disso. Mas ele decidiu tomar essa direção. Ele tomou essa decisão. Porém, o caminho em que Elias estava, apesar de Deus não o abandonar e não o deixar, não era o caminho que Deus tinha preparado para ele. Perceba no versículo 15, do capítulo 19, e o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. Deus permitiu
Elias seguir por aquele caminho, mas aquele não era o caminho de Deus para ele. É claro que em toda essa trajetória aqui houve um grande aprendizado. Elias precisou desse caminho, mas eu quero reforçar uma coisa, como eu disse no início. Em nenhum momento a intenção de Elias foi fugir de Deus. Alto lá. Por exemplo, a palavra diz que quando Deus chamou o profeta Jonas, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Ali já foi um caráter de desobediência. Eu não estou dizendo que você vai desobedecer a Deus e fugir de Deus e vai ficar tudo certo. A questão aqui não era uma fuga de Deus. Elias estava com medo do que poderia acontecer com ele, no âmbito terreno, no âmbito do natural. A questão de Elias não era com Deus. A questão de Elias era com o status quo. Era com a situação que ele estava se defrontando. Essa era a grande angústia de Elias naquele momento. Agora, se nós nos dispomos em algum momento da nossa vida para desobedecer, aí a gente vai pagar essa conta. Deus não vai se comprometer com o desobediente. O desobediente tem que tomar o quê? O caminho de volta, o caminho certo. Mas note, irmãos, que Deus não trata com Elias aqui como se ele fosse um desobediente. Deus só diz para ele o quê? Que ele agora retornasse ao caminho. Deus está dando ao seu servo ali um redirecionamento. Ele estava confuso. Era legítima a confusão na sua alma e no seu espírito. Então o Senhor estava dando a ele o que ali? Um novo direcionamento. Um primeiro direcionamento foi ele mesmo quem providenciou por uma autopreservação. E agora o Senhor estava mostrando para ele o seguinte, que a partir dali, ele estava tomando novamente o quê? O rumo da história dele. A partir daquele momento, Deus voltaria a intervir de maneira direta, específica, na vida de Elias. Nem sempre Deus faz intervenções diretas e objetivas na nossa vida. Mas há momentos quando Deus vê, quando Deus percebe que nós estamos muito distantes da rota, e às vezes não é por maldade nem por desobediência, o que é que o Senhor faz? Ele mesmo provê a sua intervenção e nos redireciona ao centro da sua vontade. E aí nós descobrimos uma terceira coisa aqui. Elias pensava ser o fim dele, mas na verdade Deus começa a mostrar para ele que ele tinha mais coisas para fazer na vida dele. Elias se apresenta para o Senhor como único. Ele diz, e somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. Então, na percepção humana, Elias falou, meu fim está próximo. Meu fim está decretado. Não há mais nenhuma perspectiva. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Olha como Deus trabalha. O Senhor disse a ele, vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo para ele assim, olha, eu ainda tenho uma obra a realizar com você. Por isso é preciso que você volte, que você retome a direção original das coisas, e quando você voltar, você vai ungir A, B e C, para que se cumpra os meus propósitos. Afinal, Elias era um profeta. Quem é que ungia os reis e os demais profetas? O profeta. Sobre ele tinha a investidura de Deus para
ungir as pessoas. E Deus tinha muita obra pela frente. Deus tinha uma obra a fazer com todos esses que ainda seriam ungidos através do ministério profético de Elias. Quando Elias pensou que estava tudo acabado, Deus revela a ele algo que nem ele mesmo sabia. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A palavra diz que os caminhos, os pensamentos, todos eles são muito mais elevados, são muito maiores do que os nossos. Deus não tem conselheiro, é Ele quem nos instrui. Nele está a sabedoria e a força e o poder. Ele não é apenas o Deus da guerra e o Deus da batalha, como muitos deles, inclusive o profeta Elias, estava acostumado a entender. Mas ele também era o Deus de todo o conhecimento, o Deus de toda a sabedoria, o Deus presciente, o Deus que chega antes de nós mesmos. O Deus que vê o hoje, o agora, mas Ele também vê o amanhã. E mais do que isso, Ele não é só um Deus que vê o amanhã. Ele é o Deus que já tem o amanhã nas suas mãos. Está preparado, está tudo pronto. Deus já viu, Deus já fez, Deus já preparou, Deus já chegou primeiro. Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia! E ele estava querendo dizer isso aqui ao profeta. Volta para o teu caminho, retoma o caminho para o deserto de Damasco, porque eu tenho propósitos com a sua vida. Tem uma frase que diz, né, quem tem promessa não morre e não morre mesmo. Não é porque nós somos super alguma coisa, não somos super nada. Mas é porque aquele que tem uma promessa a partir de nós, ou através de nós, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mentiu ao meu respeito, nem ao seu respeito. Deus não mentiu quando Ele te chamou, quando Ele te salvou, quando Ele te resgatou, quando Ele te tirou do charco de lodo, do tremedal de lama e te restituiu a um lugar de honra na sua presença. Deus não se enganou com a sua vida. Ele investiu em você, Ele está investindo e Ele vai continuar investindo na tua história, porque Ele é o dono da tua história. Independente das suas potencialidades ou capacidades, Elias se sentiu aqui um nada. Ele se sentiu aqui como ninguém. Ele falou, agora é a minha hora, eu vou morrer. Tem uma sentença decretada para mim, é uma sentença de morte. Mas o Senhor estava dizendo para ele, você não vai morrer, enquanto você não cumprir o que eu tenho através da tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Elias. Esse foi o Deus de Moisés. O Deus de Jonas, que o ensinou também, mesmo na sua desobediência. Esse é o Deus que não falha. Quarto lugar, Elias pensava estar só. Foi isso que ele também declarou ao Senhor. E eu, somente eu, restei. E para isso, qual foi a resposta de Deus? Ele diz aqui, 18. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se têm curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus está dizendo para Elias aqui, ele foi surpreendido também com esta informação. Ele descobre, a partir daquele momento, que juntamente com ele haviam mais 7.000 que estavam diante da presença do Altíssimo. Havia um povo separado ali. É o que na teologia se fala, é o remanescente fiel. Sempre houve na trajetória
do povo de Deus na terra, da humanidade na terra, e em especial do povo hebreu, o povo eleito e separado por Deus, sempre houve ali o remanescente fiel. Sempre houve alguém que deu continuidade, quando tudo parecia ali, em momentos em que a descendência dos hebreus iria se extirpar da terra, o Senhor levantava um homem, uma mulher, Deus usava quem Ele queria, Deus levantava pessoas fiéis, homens e mulheres fiéis, que continuavam crendo, adorando e confiando nele. Vemos isso, por exemplo, na história de Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor, Deus o separou. Noé, junto com a sua família, foi um remanescente. Deus viu isso também em Abraão. Abraão foi um remanescente fiel. E em tantas outras situações, como no próprio Elias, juntamente com esses 7.000, eram os remanescentes do Senhor ali, que jamais se dobrariam perante qualquer outro Deus que não fosse o único e verdadeiro Senhor. Concluindo, amados, mesmo que Deus não tenha mandado Elias se esconder na caverna, e ele de fato não mandou, contudo ele permitiu que isso acontecesse. E por que Deus permite algumas coisas, né? Porque Deus nos entende. O desânimo, o abatimento, a tristeza pode vir para qualquer pessoa. Agora, uma coisa nós não podemos nos esquecer, que Deus está sempre no controle de tudo. E que no momento certo, o Senhor vai nos ensinar. Como Elias saiu daquela caverna? Sendo ensinado por Deus. Deus teve um momento exclusivo com Elias ali. Deus se revelou a Elias de uma forma muito especial. E é o mesmo Deus que se revela hoje a mim e a você. Tiago vai dizer que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas ele foi visitado pelo Senhor. E o mesmo Deus presente na vida de Elias é o Deus que continua trabalhando hoje em favor daqueles que esperam nele. Quantos creem nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, lembrando disso, que Deus está trabalhando em favor da sua vida. Deus cuida de você. Deus cuida. Ele te cerca. O salmista declara: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O momento da angústia, o momento das dúvidas, o momento dos medos e das incertezas, é o momento de clamar, de buscar a face do Senhor, de buscar a presença, de pedir a Ele: Senhor, fala comigo. Senhor, revela o teu propósito. Senhor, não nos deixe sair da tua presença. Senhor, nós não queremos nos perder na trajetória, nos caminhos, descaminhos, nas rotas, nos atalhos e nas decisões da vida. Pai, em nenhum momento nós queremos nos esquecer de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor nos conhece, de que o Senhor nos sonda, o Senhor nos vê de dentro para fora, o Senhor nos visita. E eu posso, ó Deus, nós como servos teus, podemos ver pelos olhos da fé a tua visitação nessa noite. Vem, Senhor, sobre nós, vem ao nosso encontro, anda, Senhor, ao nosso lado, envia, Senhor, anjos ministradores para nos assistir nos momentos das nossas incertezas, fraquezas, dúvidas, medos, frustrações. Envia, ó Deus do alto, a tua provisão.
envia o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor não dormita nem dorme, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor nos cerca por detrás, por diante, o Senhor tem o total controle da nossa vida, do nosso destino. Pai Santo, não são as circunstâncias que irão determinar o nosso destino, mas o Senhor é quem conduzirá os nossos passos. O Senhor nos guiará. O Senhor, meu amado, fartará a tua alma, até mesmo em lugares áridos. Até mesmo em lugares áridos, o Senhor há de fartar a tua alma. Você será como um jardim regado, fechado, regado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você. Você não está à sua própria sorte. Deus não te abandonou. Deus não te deixou à mercê de si mesmo, nem das ameaças, dos problemas e das circunstâncias. O Senhor está andando contigo. Deus está presente. Deus está conosco. Deus está ao teu lado. No momento certo, Ele vai falar, Ele vai direcionar. No momento certo, Ele vai dizer. A maneira dEle, Ele vai fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus. Ele é soberano, Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir, Ele sabe quando dizer todas as coisas. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Antes de finalizar, eu gostaria de perguntar a alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que ainda não teve essa experiência de caminhar mais próximo de Deus, mas que entendeu nessa noite que, de fato, precisa conhecer mais dEle. E para conhecer mais dEle, você tem que se aproximar dEle. E um dos meios de se achegar ao Senhor ou o maior e o verdadeiro meio de se achegar a Ele, é através do sacrifício do seu Filho Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa noite, você pode fazer um sinal com uma de suas mãos. Se você reconhece que precisa de um Salvador, que precisa dessa mudança na sua vida, de uma vez por todas, e quer fazer isso agora, faça um sinal com uma de suas mãos. Amém. Diante disso, Senhor, nós queremos, ó Pai, descansar os nossos corações na Tua presença. Entendendo, Senhor, que assim como o Senhor cuidou dos Teus servos do passado, nós, Teus servos do presente, também seremos, ó Deus, alcançados pela Tua graça e pelo Teu favor, dia após dia. Pai, que a nossa fé não esmoreça, mas que permaneçamos firmes em Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo provém das mãos do Senhor. Nós oramos assim Te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos agora, receba a bênção do Pai, receba a bênção do Senhor para a sua semana, para os seus desafios, para as suas lutas. Eu não sei quais são os seus desafios para amanhã, talvez você nem saiba o que você pode ainda ter que lidar nessa semana, mas uma coisa, uma certeza você poderá sair daqui tendo, que o Senhor está no controle de tudo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor
e seja sobre cada um de nós aqui nessa noite, sobre cada família aqui representada, sobre a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra e sobre todo Israel de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, paz seja convosco, em nome